Graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Em Gênesis, no capítulo 26, traz uma história interessante. No versículo 1 diz: havia fome na terra, além da fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, a Gerar. Apareceu-lhe, porém, o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. No versículo 3 diz: peregrina nesta terra e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Versículo 5, é isso que eu quero chamar a atenção. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, e assim habitou Isaque em Gerar. É interessante falar acerca dessa história. Aqui Abraão já tinha morrido, Isaque já tinha casado com a Rebeca, e ele estava nessa terra de Gerar, e havia, como a Bíblia diz, havia uma situação difícil na terra, uma circunstância tremenda, fome para todo lado, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha comida, o pessoal estava todo mundo desempregado, podemos dizer assim. Mas Deus, ele foi na contramão do que as pessoas faziam. As pessoas disseram o seguinte: não, a gente vai para o Egito porque lá tem o que comer, lá tem emprego, lá tem isso, a gente pode se... Mas Deus disse: não faça isso não. Diz para Isaque: faz isso não, fica aqui na terra que eu te disser, que eu te falar. É esse ponto que eu quero trazer para você. No versículo 5, Deus promete várias coisas, aí no versículo 5 Deus diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Algum tempo atrás, na minha igreja, eu ministrei sobre um tema acerca de que voz você está obedecendo, que voz você está ouvindo. Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, Deus chegou para ele, Deus perguntou: cadê você? Onde está você? Aí Adão responde: olha, eu na verdade eu ouvi a tua voz no jardim, aí porque estava nu, eu me escondi. Aí a segunda pergunta de Deus é que me chama a atenção. Deus diz: quem te mostrou que estavas nu? Em outras palavras, a quem você está ouvindo? O problema nosso, muitas vezes, é porque nós, embora saibamos que devemos obedecer a Deus, embora saibamos que com Deus as coisas vão fluir, com dificuldades, com problemas, circunstâncias adversas, mas vão fluir, o nosso problema é porque nós não prestamos atenção ao que Deus quer. Nós ouvimos as vozes erradas. Nós ouvimos vozes erradas. Aquilo que muitas vezes é algo que parece ser bom para nós, nem sempre é. Em Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem gente querendo pular, né? Do se quiser direto para comer o melhor da terra. Mas ele fala: se quiseres e me ouvirdes. A questão é, meu irmão, que voz você tem ouvido? Quem você tem ouvido? Nós queremos muitas vezes ouvir a voz da razão. Nós queremos ouvir muitas vezes a voz do fulano, do cicrano, que muitas vezes sabe mais do que nós. Muitas vezes tem mais conhecimento, mais experiência do que nós. E não está nada errado, não existe nada errado em você ouvir a voz de pessoas, em você ter conselheiros. Pelo contrário, isso é até incentivado na palavra de Deus. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Contudo, nenhuma sabedoria humana, nenhuma experiência humana se compara à voz de Deus. Se compara ao que Deus quer. Sabe, Abraão foi abençoado poderosamente. Por quê? Versículo 5: Abraão obedeceu a minha voz.
guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, Abraão obedeceu quem? A voz de Deus. Que voz você tem ouvido, meu irmão? Que voz você tem ouvido, minha irmã? Sabe, o médico, ele ele estudou tantos anos na faculdade, e aí ele chega para você e ele diz: olha, o teu problema, a tua dificuldade, a situação aí e tal que está acontecendo, olha, está muito ruim, está muito ruim. Provavelmente você não tenha muitos dias de vida. Isso é a voz do médico. E se você prestar atenção, o médico está trazendo aquilo que ele está vendo. Ele está vendo pelos exames que fez, diagnósticos e tal. Mas a Bíblia, que é a voz de Deus, diz que você foi curado. Que voz você está ouvindo? Sabe, a fé vem pelo ouvir, incredulidade também vem pelo ouvir. Que voz você está ouvindo? Sabe, muitas vezes a gente vê coisas, situações ocorrendo, olha aí, segura, cara, vai piorar, o negócio vai piorar, a coisa vai ser ruim, e tá faltando dinheiro, tá faltando isso, tá faltando dinheiro para todo mundo. Você mesmo abre, a sua carteira tá lá, zerada, né? Você olha pro extrato, tá zerado, você olha para sua carteira, tem até teia de aranha, porque não tem, tá sem dinheiro. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. A palavra de Deus diz que você é rico. A Bíblia te chama de rico. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz que pela graça de Jesus Cristo, foi pela graça de Jesus, Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Então, eu não sou rico por causa da minha carteira, eu não sou rico por causa da minha conta bancária, eu sou rico porque a voz do meu Senhor, na sua palavra, diz que eu sou rico. Eu sou curado não por causa do diagnóstico do médico, eu sou curado não por causa dos exames que deu, eu sou curado porque a voz do meu Senhor, na sua palavra, diz que eu sou curado. Que voz você tem ouvido, meu irmão? É isso que faz a diferença. Muitas vezes nós estamos abalados, muitas vezes nós estamos tristes, muitas vezes depressão chega para nós, muitas vezes situações chegam para nós porque nós estamos ouvindo a voz errada. Nós estamos ouvindo a voz errada. A voz certa é a voz da palavra. Se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se você já recebeu o Senhor, lembre-se, primeiramente é a voz de Deus que você tem que ouvir. Não vá seguindo o que todo mundo fala. Muitas vezes não é exatamente, não, eu não vou fazer isso porque senão eu vou estar em pecado. Eu não vou fazer aquilo porque senão eu vou pecar. Não, às vezes não é questão de pecado em si, não. A questão é porque muitas vezes estamos ouvindo a voz errada. Deixa eu te dizer uma coisa. A voz da razão nem sempre tem razão, mas a voz do Espírito recriado sempre tem razão. A voz do Espírito Santo sempre tem razão. Deus conhece você. Deus sabe quem é você. Deus te formou. Deus tem planos para a sua vida. Há um plano específico de Deus destinado para você. Ouça a voz de Deus e veja o que vai acontecer. Primeiramente, ouvir a voz de Deus. No capítulo 12 de Gênesis, Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Isso foi no capítulo 12. Vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele nem sabia para onde ia. Ele foi pela fé, porque ouviu a voz de Deus. Está aqui, ó. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Ele obedeceu a voz de Deus. Ele seguiu o que Deus queria, o que Deus destinava, o que Deus trazia. Ele seguiu o que Deus falava. Então o que aconteceu? Capítulo 12, quando é no capítulo 13, a Bíblia diz: e era um homem extremamente rico, muito rico. Abraão se tornou muito rico. Por quê? Porque quem obedece à voz de Deus não fica pobre. Quem obedece à voz de Deus enfrenta dificuldades, enfrenta situações adversas, enfrenta problemas, enfrenta tantas coisas, mas ele não fica pobre. Pobreza é maldição, miséria é maldição, doença é maldição, enfermidade é maldição, a morte é maldição. Mas a voz de Deus não apenas te livra, como também, mesmo que enfrente circunstâncias adversas, te faz prosperar, te faz crescer, te faz avançar, te faz vencer, desde que você ouça a voz de Deus. Que voz você tem ouvido? Aqui em Gênesis 26, continuando a leitura, no versículo 6, diz: assim habitou Isaque em Gerar. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu.
quando, no versículo 12, isso foi no versículo 6, no versículo 12, diz, e semeou Isaque naquela mesma terra. E que terra? Na terra que Deus mandou ele peregrinar, na terra que Deus mandou ele morar, na terra que Deus mandou ele ficar. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Agora pensa comigo, no momento de fome, no momento de problemas, no momento de adversidades, onde todo mundo está passando pelo pior, pelo pior, todo mundo está passando pelo pior, você prosperar, você crescer, você melhorar, você ir em frente, sabe? Quem ouve a voz de Deus, mesmo na calamidade, ele tem abundância, ele prospera no meio da crise, porque ouve a voz de Deus. Diz aqui, ó, e engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Tudo isso porque ele ouviu a voz de Deus. Estamos num momento difícil, estamos nesse tempo da pandemia, nesse tempo onde tantas coisas têm ocorrido, tantos pais de família têm ficado desempregados, tantas empresas fecharam, tantas coisas. E você, como você está? Você tem ouvido a voz de Deus durante a pandemia? Você tem ouvido a voz de Deus durante a dificuldade? Você tem ouvido a voz de Deus durante o tempo de necessidade? Quem você tem ouvido? E quando você está na fartura, quando está tudo bem, quando você tem crescido, quando as coisas estão bem, quem você tem ouvido? Meu irmão, minha irmã, a diferença de prosperidade na sua vida está na voz que você escuta, está em quem você escuta, está no que você escuta. Essa é a diferença de prosperar ou não prosperar, enriquecer ou empobrecer, ser curado ou ficar na doença. Depende do que você tem ouvido. Sabe, o problema de muitos irmãos não está, presta bem atenção nisso, o problema de muitos irmãos não está na oração. Eles oram bastante, muitos amados irmãos oram bastante, e está certo, não está errado não, precisa orar e muito. Crente, ele não tem que apenas gostar de orar, ele tem que amar a oração. Crente, ele não tem que orar porque tem que orar, não, ele tem que amar, ele tem que gostar, ele tem que estar de boa com a oração, essa que é a verdade. Mas, meu irmão, o problema de muitos de nós não é a falta de oração, é a falta de ouvir a voz de Deus, no que Deus fala na sua palavra, no que Deus fala no nosso coração. A Bíblia diz que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo foi enviado para nos guiar, ele mora dentro de nós para nos guiar. É justamente ouvindo a voz de Deus que você vai prosperar, querido. O principal motivo da tua salvação não foi para o céu. É claro que você vai para o céu, mas não é esse o principal motivo da sua salvação. O principal motivo da sua salvação não foi ser membro de igreja. Todo crente tem que ter uma igreja, tem que ter um pastor, tem que ter um lugar para congregar, mas não é esse o motivo principal da sua salvação. O motivo principal da sua salvação foi para que você tivesse comunhão com Deus, foi para que você ouvisse a voz de Deus, foi para que você fosse um porta-voz da voz de Deus. Como é que eu posso ser um porta-voz de Deus se eu não escuto a voz de Deus? Como é que eu posso ser um porta-voz de Deus se o que eu escuto são apenas mentes humanas, são apenas pessoas que estudaram, que tiveram grande experiência? Se eu escuto só eles, sem escutar a voz de Deus. Nada contra, meu irmão, você pedir conselhos, nada contra você se consultar com alguém que estudou, que sabe mais do que você, nada contra. Eu mesmo já fiz isso inúmeras vezes e vou fazer mais. Mas a questão é, muitas vezes o que Deus fala vai de encontro aos conselhos que a gente ouve. Muitas vezes o que Deus fala fica contra aquilo que tantas pessoas que nos amam, que têm as melhores intenções, falam. Muitas vezes o que Deus fala é o contrário. Então, amado, então, minha irmã, então, meu irmão, preste atenção nisso. Quem você tem ouvido? O principal é ouvir a voz de Deus. O principal é ouvir a voz da palavra. O principal é você ouvir e obedecer àquele que te criou e tem o melhor para a sua vida. Amém? É isso aí, é dessa forma. É isso aí, prospere e avance.